Seja bem-vindo ao canal Semente de Esperança. Obrigado por assistir. Capítulo 32. Todas as coisas criadas contêm uma instrução, um desígnio, para resolver um problema específico. O segredo escondido em todas as coisas criadas. Você já parou para pensar por que está aqui? Qual o propósito único que Deus colocou dentro de você? Assim como uma semente carrega um destino invisível de vida, você foi criado com um desígnio. Hoje, vamos descobrir juntos o que está escondido dentro de você e como esse chamado pode mudar o mundo ao seu redor. Prepare-se, porque este é o vídeo que pode transformar sua vida. A semente e o desígnio. Você já parou para pensar no poder de uma semente? Algo tão pequeno, aparentemente insignificante, contém dentro de si tudo o que precisa para se tornar uma árvore, dar frutos e até alimentar gerações. Agora imagine, e se Deus te dissesse que você também é uma semente, carregando um potencial único e inegável, o que está dentro de você que ainda não floresceu? O potencial escondido na criação. A Bíblia nos ensina que Deus criou tudo com um propósito específico. Assim como uma semente de melancia nunca gera um tomate, o propósito de Deus para sua vida é único e intransferível. Em Gênesis 1, 27 e 28, está escrito: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Isso não é apenas um comando, é uma promessa. Deus não apenas te criou, Ele te capacitou para dar frutos e impactar o mundo ao seu redor. Mas aqui está o segredo. Antes que a semente dê frutos, ela precisa ser plantada. O que ainda não foi plantado em você? Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que está dentro de você que ainda não foi plantado? Será que há sonhos, talentos ou ideias que você tem ignorado porque acha que não são grandes o suficiente? Muitas vezes, permitimos que outras pessoas definam o que podemos ou não fazer. Mas Deus é o único que conhece o verdadeiro potencial que Ele colocou em você. Pense nisso. Ninguém olha para uma semente e enxerga imediatamente a árvore cheia de frutos. Mas Deus vê o que você ainda não pode ver, o que você pode se tornar. Um potencial que está esperando pela sua ação. Você sabia que uma semente pode ficar guardada por anos sem germinar? Ela carrega todo o potencial, mas até que seja plantada, regada e exposta à luz, ela nunca crescerá. E se o que está dentro de você estivesse apenas esperando por um passo de fé para começar a florescer? O que você tem ignorado, achando que é pequeno demais? Talvez seja exatamente isso que Deus quer usar para transformar a sua vida e a de outras pessoas. O que você precisa fazer agora? Assim como uma semente precisa ser plantada para germinar, o potencial que Deus colocou em você precisa ser ativado. Isso começa com 3 passos simples. Identifique sua semente. O que você ama fazer? No que você é bom? Essas são pistas do propósito que Deus colocou em você. Plante sua semente. Isso significa dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, confiando que Deus está no controle. Cuide do que foi plantado. Leia a palavra, ore e busque orientação divina para que o que Deus iniciou em você cresça e floresça. Querido, lembre-se, você foi criado com um desígnio. O que Deus colocou dentro de você não é por acaso. E o que parece pequeno agora tem o potencial de gerar frutos eternos. Não deixe que dúvidas ou vozes externas impeçam o plano de Deus de florescer na sua vida. Hoje é o dia de plantar a sua semente. Um testemunho vivo de propósito. Você já sentiu que está vivendo longe do propósito de Deus? Ou talvez você ache que seu passado te desqualifica para algo maior. Imagine um homem que pensava estar no caminho certo, mas estava completamente equivocado. Esse homem é Paulo. Ele era um perseguidor de cristãos, mas Deus transformou sua vida e o tornou um dos maiores apóstolos da história. O que Deus fez na vida de Paulo, Ele pode fazer na sua. E eu te pergunto, qual pode ser o seu momento de iluminação? A transformação de Paulo, de perseguidor a pregador. Antes de seu encontro com Jesus, Paulo, então chamado Saulo, era um homem zeloso pela lei, mas cego para o plano de Deus. Ele acreditava que estava servindo ao Senhor, mas, na verdade, estava perseguindo o próprio Cristo. Versículo de apoio. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos 9, 1. Mas foi no auge dessa perseguição que tudo mudou. A caminho de Damasco, Saulo foi confrontado por uma luz brilhante e uma voz que transformaria sua vida para sempre. Saulo, por que me persegues? Atos 9, 4. Naquele momento, ele ficou cego,
um reflexo de sua cegueira espiritual, mas começou a enxergar algo muito maior. Deus revelou a ele que, apesar de seu passado, ele tinha um propósito poderoso para sua vida: levar o Evangelho às nações e construir a Igreja de Cristo. Quando Deus te faz parar, às vezes, Deus precisa nos parar de maneira radical para nos colocar no caminho certo. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade, um momento de silêncio ou uma situação que te fez desacelerar. Isso pode ser Deus tentando te chamar para algo maior, assim como fez com Paulo. Você está atento aos sinais de Deus na sua vida? Ele pode estar usando até os seus desafios para te redirecionar ao propósito que Ele preparou para você. E se Deus estiver te chamando agora, você sabia que, assim como Paulo, você também é um vaso escolhido? Deus já escreveu um propósito para a sua vida, mas, para que isso aconteça, você precisa estar disposto a ouvi-lo e obedecer. Imagine se Paulo tivesse ignorado aquele momento na estrada de Damasco. Quantas vidas não teriam sido impactadas? Agora pense, e se o que Deus está tentando revelar para você hoje for o início de algo que pode transformar não apenas a sua vida, mas também a de muitas outras pessoas? Você está pronto para dizer sim ao chamado de Deus? O que Deus está tentando revelar para você? Assim como Paulo, talvez você precise de um momento de iluminação para enxergar o que Deus está te chamando a fazer. Aqui estão 3 perguntas que podem te ajudar a discernir isso. O que mexe com você no seu íntimo? Pode ser um desejo, uma indignação ou uma paixão que Deus colocou no seu coração. O que você tem ignorado? Muitas vezes, o que parece pequeno ou irrelevante é exatamente o que Deus quer usar. Você está disposto a mudar de direção? Paulo precisou abandonar tudo o que conhecia para seguir o propósito de Deus. Você está disposto a fazer o mesmo? Querido, lembre-se, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Assim como Paulo, você também é um vaso escolhido, carregando um propósito que vai além do que você pode imaginar. Não importa o seu passado, Deus está mais interessado no seu futuro. Hoje, pergunte a si mesmo: o que Deus está tentando me revelar? Talvez este seja o momento de iluminação que vai transformar a sua vida. Instruções invisíveis em cada criação. Você sabia que tudo que Deus criou carrega uma instrução invisível? Desde o início dos tempos, cada criação tem um propósito embutido, mesmo que não seja evidente à primeira vista. Agora, imagine, e se a sua vida também carrega essas instruções? O que você precisa fazer para ativar o desígnio que Deus colocou em você? Todas as coisas criadas têm um propósito. No livro de Gênesis, vemos que Deus criou tudo com ordem e propósito. Ele não fez nada por acaso. Desde as estrelas no céu até as sementes na terra, tudo foi projetado para cumprir um papel específico. Versículo de apoio: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Pense em uma semente. Dentro dela há um potencial completo, uma árvore, frutos, sombra e sustento. Mas até que a semente seja plantada, regada e exposta à luz, esse potencial permanece invisível. É exatamente assim que funciona o propósito de Deus na sua vida. As instruções já estão aí, mas só serão ativadas quando você der os passos necessários. Paralelo espiritual: obediência aos pequenos passos. Assim como a semente só germina quando é plantada, o desígnio que Deus colocou em você só será ativado quando você obedecer às suas instruções, mesmo aquelas que parecem pequenas ou insignificantes. Veja o exemplo de Naamã, segundo o livro dos Reis 5. Ele foi instruído pelo profeta Eliseu a se banhar 7 vezes no Jordão para ser curado da lepra. No início, Naamã hesitou, achando a instrução simples demais. Mas, quando ele finalmente obedeceu, a cura aconteceu. Versículo de apoio: então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de uma criança. Segundo o livro dos Reis 5, 14. Quantas vezes ignoramos o que Deus nos pede porque achamos que é algo pequeno, mas é nos pequenos passos que grandes milagres começam. O que você está esperando para plantar? E se o que está faltando para você viver o plano de Deus for apenas obedecer a uma pequena instrução? Talvez seja algo simples como dedicar mais tempo à oração, perdoar alguém ou agir em fé em uma área específica da sua vida. Lembre-se, grandes portas se abrem com pequenas chaves. A pergunta é: você está disposto a plantar sua semente e obedecer ao que Deus está te pedindo hoje? Como ativar suas instruções invisíveis? A ativação do seu propósito começa com ações simples de fé e obediência.
Aqui estão 3 passos para te ajudar. Busque a Deus em oração. Peça que Ele te revele as áreas em que você precisa agir. Muitas vezes, as instruções estão mais perto do que imaginamos. Obedeça sem questionar. Mesmo que a instrução pareça pequena, confie que Deus sabe o que está fazendo. Naamã só foi curado porque seguiu a palavra do profeta. Confie no processo. Assim como uma semente precisa de tempo para germinar, o plano de Deus também requer paciência e perseverança. Querido, lembre-se, Deus colocou instruções invisíveis em tudo que Ele criou, e isso inclui você. Seu propósito já está embutido, mas cabe a você ativá-lo. Assim como uma semente precisa ser plantada, regada e iluminada, o que Deus colocou em você precisa ser cuidado com obediência e fé. Hoje, pergunte-se, qual é o pequeno passo de obediência que Deus está me chamando a dar? Talvez seja exatamente isso que vai desbloquear o propósito grandioso que Ele tem para a sua vida. Histórias de pequenos começos. Você sabia que grandes milagres muitas vezes começam com pequenas decisões? E se eu te dissesse que uma escolha aparentemente insignificante hoje pode mudar toda a sua história, e até mesmo impactar gerações? Agora, pare e reflita. Qual é a pequena decisão que Deus está pedindo que você tome neste momento? Ruth e sua fidelidade. Ruth é um exemplo perfeito de como pequenos começos podem levar a grandes propósitos. Após a morte de seu marido, ela tinha a opção de voltar para sua terra natal e recomeçar sua vida, mas escolheu permanecer ao lado de sua sogra, Noemi, dizendo: "Onde você for, irei. Onde você morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus." Essa pequena decisão de fidelidade foi o que abriu as portas para algo extraordinário. Ruth não apenas encontrou provisão em Belém, mas também foi integrada à linhagem de Jesus Cristo, mudando a história da humanidade. E se o seu grande milagre estiver em uma pequena decisão? Imagine se Ruth tivesse escolhido o caminho mais fácil. E se ela tivesse ignorado aquela decisão aparentemente pequena de permanecer com Noemi? Agora pense, e se o seu grande propósito estivesse escondido em uma pequena decisão que você está hesitando tomar? Quantas vezes subestimamos o impacto de dizer sim a algo simples que Deus nos pede? Talvez seja ajudar alguém, dedicar mais tempo à palavra ou até mudar uma atitude no seu dia a dia. Lembre-se, grandes histórias começam com pequenos atos de fé. Como identificar seus pequenos começos? Se você quer desbloquear algo grandioso na sua vida, comece olhando para as pequenas decisões que estão diante de você. Aqui estão 3 formas de fazer isso. Preste atenção às oportunidades ao seu redor. Deus muitas vezes trabalha em coisas que parecem simples ou comuns. Seja fiel no pouco. Assim como Ruth, a fidelidade nas pequenas coisas é o que prepara o caminho para os grandes propósitos. Confie que Deus vê o que você não vê. Pode parecer insignificante agora, mas Deus já sabe o impacto que sua decisão terá no futuro. Querido, grandes milagres muitas vezes começam com passos de fé que parecem pequenos. Ruth nunca poderia imaginar que sua fidelidade a Noemi a colocaria na genealogia do Salvador. Da mesma forma, sua obediência hoje pode abrir as portas para um propósito que você nem consegue imaginar. Então, eu te pergunto, qual é a pequena decisão que Deus está te chamando a tomar hoje? Não ignore o que parece pequeno, porque é exatamente aí que Deus realiza o extraordinário. Reflexões finais. Você sabia que Deus não faz nada sem propósito? Desde o início dos tempos, cada criação tem uma razão para existir, e isso inclui você. Ele não apenas te criou, Ele te formou com um chamado único, algo que só você pode realizar. Agora, eu te pergunto, você está disposto a confiar nesse plano e deixar o propósito dele florescer em sua vida? A profundidade do propósito de Deus para você. Amado, todas as coisas criadas por Deus têm um propósito. Ele olhou para dentro de você e viu algo que ninguém mais pode ver. Assim como Jeremias, você foi formado no ventre com um chamado específico. Versículo de apoio. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus já sabia quem você seria e o que Ele desejava realizar através de você. Mas aqui está o segredo. O propósito dele para sua vida não se revela todo de uma vez. Ele é como uma semente, crescendo conforme você obedece às instruções que Ele coloca diante de você. E isso começa com pequenos passos de fé. Você está pronto para dizer sim? E se o que Deus quer fazer em você e através de você já estivesse pronto, apenas esperando pelo seu sim? Talvez você esteja hesitando,
achando que não é capaz ou que o que você tem em mãos é pequeno demais. Mas lembre-se, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. A pergunta agora é: você está disposto a plantar a semente que Ele colocou em suas mãos e confiar no processo, mesmo que não veja todos os resultados de imediato? Convite à reflexão profunda. Pare por um momento e pense: o que Deus está pedindo que você faça hoje? Pode ser algo pequeno, como perdoar alguém, dedicar mais tempo à palavra ou simplesmente dar um passo de fé em uma direção que Ele está te mostrando. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas comuns que disseram sim ao chamado de Deus e se tornaram parte de algo extraordinário. Ruth foi fiel em cuidar de Noemi. Paulo respondeu à voz na estrada de Damasco, e Naamã obedeceu à instrução de mergulhar no Jordão. Todos eles tiveram que confiar, mesmo sem entender completamente o que Deus estava fazendo. Agora é a sua vez. Qual é o passo que você pode dar hoje para que o propósito de Deus comece a florescer na sua vida? Mensagem de esperança e fé. Querido, o desígnio que Deus colocou em você não é pequeno nem insignificante. Ele é único e essencial no plano dele. Assim como a semente já carrega dentro de si o potencial para uma grande árvore, você já carrega tudo o que precisa para cumprir o propósito que Deus desenhou para a sua vida. Hoje, escolha confiar, escolha obedecer e escolha permitir que Deus use sua vida para algo que vai muito além do que você pode imaginar. Lembre-se, grandes milagres começam com pequenos passos de fé. Você está pronto para dar o seu próximo passo? Oração final. Pai Celestial, nós te agradecemos porque nada no teu plano é por acaso. Obrigado por nos criar com um propósito único, por olhar para dentro de nós e enxergar potencial e valor, mesmo quando muitas vezes não conseguimos ver isso em nós mesmos. Assim como formaste Jeremias no ventre e o chamaste com um desígnio específico, sabemos que também nos chamaste para algo maior, algo que vai além do que podemos imaginar. Senhor, assim como Paulo teve um encontro transformador na estrada de Damasco, ajude-nos a ouvir a tua voz e discernir as instruções invisíveis que colocaste em nossas vidas. Que possamos enxergar, mesmo nos pequenos passos, a tua mão nos guiando. Dá-nos coragem para plantar as sementes que nos confiaste, fé para obedecer às tuas orientações e paciência para esperar o tempo certo da colheita. Senhor, ensina-nos a confiar, mesmo quando o caminho parece incerto. Ajuda-nos a vencer nossos medos, dúvidas e limitações, e a caminhar com confiança, sabendo que o desígnio que tens para nós é bom, perfeito e agradável. Capacita-nos a sermos instrumentos do teu amor e da tua graça, impactando vidas ao nosso redor e glorificando o teu nome. Nós entregamos tudo o que somos e tudo o que temos nas tuas mãos. Que o nosso viver seja para o cumprimento do teu propósito, e que, assim como Paulo, possamos dizer no final da nossa jornada: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em nome de Jesus, te agradecemos e oramos com todo o coração. Amém. Agora, eu quero saber, qual é a semente que Deus plantou em você? O que Ele colocou no seu coração que pode impactar o mundo ao seu redor? Comente abaixo e compartilhe como você acredita que pode ser usado por Ele para cumprir o propósito divino. Se você conhece alguém que está buscando o seu propósito ou precisa de uma palavra de encorajamento, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Juntos, vamos inspirar mais vidas a descobrir o desígnio que Deus tem para cada um de nós. Vamos espalhar a mensagem de fé e esperança. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. Que Deus te abençoe.